Hoje a gente vai falar sobre plano de estudo, rotina de estudo, para quem está se preparando para o IELTS. Eu recebo muita mensagem de pessoas que estão fazendo essa preparação por conta própria e elas se sentem muito perdidas. Que site que eu uso, que material que eu uso, que tipo de conteúdo eu posso confiar na internet. Eu tenho algumas lives sobre isso salvas no meu Instagram, mas nesse vídeo eu vou concentrar as principais atividades que eu recomendo que você inclua na sua rotina de estudo para conseguir de fato melhorar a sua compreensão oral, o seu listening, melhorar o seu speaking, o seu writing e o seu reading. E com essa melhora das suas habilidades, aí sim você vai conseguir melhorar o seu resultado no IELTS. Vamos lá! Esse exame ele é um exame longo que tem 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking. E cada parte da prova tem diferentes tipos de questão. Para você ir bem no IELTS, existem 2 pilares centrais, que é o seu nível de inglês e as técnicas da prova. Isso porque se você pega uma pessoa que fala inglês avançado, que fala inglês fluentemente, mas que não tem nenhum tipo de treinamento para o IELTS, a chance dessa pessoa não ir bem na prova é muito grande, porque são textos específicos que você tem que saber escrever num tempo muito curto. Existem truques e pegadinhas na prova de listening para as quais você tem que estar preparado. A prova de reading ela é super corrida, então existem técnicas de leitura e estratégias para você fazer cada tipo de questão. E sem esse conhecimento, mesmo com o nível de inglês, o IELTS se torna um desafio muito grande. Por outro lado, se você é um aluno que, por exemplo, está entre o B1 e o B2, você está bem no meio do intermediário, você inicia sua preparação para o IELTS, aprende as estratégias, domina essas técnicas, coloca na prática, isso por si só não vai ser suficiente para que, no meio do intermediário, você tire 7, por exemplo. Por quê? Porque a Band 7, se você olhar a tabela do Common European Framework of Reference, ela é uma nota correspondente ao nível C1. E esse aluno, no caso, está entre o B1 e o B2. Então, somente as estratégias não vai ser suficiente para que você tire um nível proficiente, porque o seu nível de inglês é intermediário. Então, para conseguir esse 7, além de dominar as estratégias, você vai precisar revisar gramática, estudar inglês de uma forma geral para subir o seu nível de inglês. E é esse nível de inglês, somado às técnicas, que vai possibilitar que você tire, por exemplo, 7 no IELTS. Faz sentido? A prova do IELTS funciona como um teste de nível internacional. Ela serve justamente para você poder comprovar para instituições lá fora qual é o seu nível de inglês. Então não tem um truque ou uma estratégia específica que se você dominar, você vai conseguir maquiar esse resultado. Ah não, se eu domino essa estratégia, mesmo com nível intermediário, eu consigo tirar o 7, que é um nível proficiente. Não é assim. Não tem lista mágica da internet, não tem truque mágico. Você realmente precisa ter um nível de inglês compatível com a sua nota-alvo. Dito isso, vamos imaginar o seguinte cenário. Você foi lá, fez a sua preparação para o IELTS, aprendeu as técnicas, as estratégias, sentou para fazer um simulado e tirou aí 1 ponto, meio ponto abaixo da nota que você almeja tirar. O que você, meu compatriota brasileiro, faz nessas horas? Se desespera, começa a catar um monte de simulado, o máximo que você puder, e começa a fazer um simulado atrás do outro até essa nota subir. Não é possível, uma hora vai ter que sair, né? Se esse é o seu caso, não se sinta mal não, porque é muita gente que faz isso, tá? Muita gente que acredita que uma boa preparação para o IELTS se resume a ficar fazendo simulado. Só que na prática, isso não te traz resultado praticamente nenhum. Na verdade, te traz um resultado negativo, porque isso acaba sendo frustrante. Ficar fazendo simulado para subir a sua nota do IELTS é a mesma coisa que você virar para uma pessoa que tem um problema de saúde, por exemplo, ela tem pressão alta. Aí você fala assim, olha, não muda nada na sua vida. Come igual, não faz exercício, continua exatamente com a mesma rotina, mas eu quero que você meça a sua pressão 30 vezes por dia. E aí você fica fazendo isso todo dia, medindo tua pressão todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Uma hora ela baixa. A lógica não é essa, percebe? Não adianta você ficar fazendo simulado, 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 se você não está de fato melhorando as suas habilidades. A prova do IELTS não é uma prova tipo de biologia, que você aprende um conteúdo, ele vai te fazer uma pergunta e você tem que ter aquela informação. A prova do IELTS é uma prova de inglês, ela está checando habilidades. Se você está tirando ali 5, 5, 5 e você quer 6 no listening, por exemplo, isso significa que você precisa entender mais palavras, você precisa ter uma compreensão oral melhor. Não adianta você ficar fazendo um atrás do outro que você vai tirar 5 para sempre, porque o seu nível de compreensão oral está ali no 5. Você precisa aprender mais palavras e mais pronúncias para conseguir absorver mais, compreender melhor aquele diálogo e assim acertar mais questões.
Eu recomendo que você faça simulado no máximo uma vez por semana, só para aplicar a estratégia, praticar o timing, criar intimidade com a prova. É legal sim, e eu vou também te explicar como usar esses simulados para aprender com os seus erros, mas não um atrás do outro como técnica de estudo, ok? Vamos falar sobre listening. Como que você vai melhorar essa habilidade? Quando a gente está só ouvindo alguém falar e a gente não tem um recurso visual, é bem mais complicado. Então eu recomendo que você pratique com podcast e não com vídeo, com filme, porque num vídeo você vai ter sempre o recurso visual e acredito, isso faz muita diferença. É bem mais difícil manter o foco e manter a atenção quando a gente está só ouvindo alguém falar, principalmente ouvindo alguém falar sobre um tema que não é muito interessante pra gente e um áudio longo. Então essa habilidade de manter o foco é importante, a gente pratica com podcast. Existem vários podcasts maravilhosos hoje em dia. Eu recomendo os da BBC, BBC World Service, BBC English, BBC Earth, porque tem o sotaque mais britânico, que é mais comum na prova do IELTS. Um outro podcast muito bom que eles têm chama The Why Factor, que ele também traz temas mais interessantes, que são temas que também caem na prova. Só que quando você está ouvindo um podcast, você não necessariamente está com o computador na sua frente para checar uma palavra que ele falou, e você não tem nesses podcasts do Spotify a transcrição do que está sendo dito. Então, isso é uma prática muito boa para você ter o que a gente chama de input, que é ser exposto mesmo ao idioma, mas essa acaba não sendo a maneira mais prática de ampliar o seu vocabulário. Existe um aplicativo da BBC chamado 6 Minute English, que são diálogos de 6 minutos, e eles também te dão a transcrição daquele diálogo. Então, você consegue só ouvir e você consegue ouvir e ler, o que é uma ferramenta muito legal para esse tipo de prática específica. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai só ouvir aquela conversa, aqueles 6 minutos, e aí depois você vai voltar a ouvir de novo e vai ler ao mesmo tempo. Nesse processo você vai perceber que várias palavras que você não tinha entendido quando você só ouviu, lendo você entende. Então você precisa praticar essa pronúncia, porque quando ela foi só falada, você não reconheceu. Treina. E às vezes tem trechos da conversa que você não entendeu porque tinha de fato uma palavra que você não conhecia. E aí você tem que aprender essa palavra, ok? E nesse processo você vai ampliando o seu vocabulário, melhorando a sua pronúncia e melhorando a sua compreensão oral. Os simulados semanais que eu recomendo que você faça para aplicar as estratégias que você aprendeu na sua preparação para o IELTS também são uma ferramenta boa para você estudar os seus erros. Então você fez o simulado, corrigiu, você vai lá no transcript, toca de novo e entende o que foi que você errou. Qual foi a palavra que ele disse que você não entendeu? O que te impediu de acertar aquela questão? E aí você consegue aprender essas palavras, praticar essas pronúncias e com o tempo você vai de fato melhorando as suas habilidades de compreensão oral, pronúncia e vocabulário. A mesma lógica se aplica ao reading. Como que você vai fazer para melhorar as suas habilidades de leitura, para ir melhor na prova de reading do IELTS? Os textos do IELTS são, na sua maioria, acadêmicos ou de um contexto formal. Então é natural que você tenha dificuldade com esse tipo de vocabulário. Quando você está lendo um texto que é muito difícil para você, você tem, sei lá, 80% de informação nova e 20% de informações que você já dominava, de estrutura e vocabulário que você já dominava. Esse texto vai ser muito frustrante, ele vai ser muito difícil, é muito conteúdo novo, é muita estrutura que você não domina. Então isso acaba não sendo uma prática muito eficaz. A melhor maneira é você descobrir o seu nível de inglês, vai lá na minha bio do Instagram, faz o teste de nível gratuito, vê qual é o seu nível, e aí você vai na internet procurar pelos Graded Readers. O que é o Graded Reader? Ele é um livro que foi adaptado para um determinado nível de inglês. Então lá você vai conseguir comprar livros de vários assuntos, best-seller, clássicos, só que adaptados exatamente para o seu nível de inglês. Então ele vai ter a proporção ideal, você vai ser exposto à quantidade ideal de estruturas novas para que você consiga entender as coisas no contexto, para que você consiga revisar as estruturas gramaticais ideais para o seu nível de inglês. Então é uma experiência bem mais prazerosa, você vai conseguir ler com mais facilidade, vai entender muito mais, vai conseguir ler mais rápido. E aí a gente está desenvolvendo também essa maturidade de leitura. Sabe quando você lê uma página, chega no final e não lembra? Tipo, ai meu Deus, não entendi nada, tem que voltar para o topo. Quando a gente está lendo numa língua estrangeira, isso é mais comum ainda. Então, é muito importante você buscar um material que seja compatível com o seu nível para pouco a pouco subir a sua habilidade de leitura. Você está no B1, então o seu nível é 3, você vai comprar Graded Reader Level 3. Aí você vai ler alguns livros, já se sente mais à vontade, já está mais fácil? Tenta um do nível 4, vê se vai ser muito difícil, se vai ser muito desafiador ou se você consegue dar conta. E pouco a pouco você vai aprimorando, você vai desenvolvendo essa habilidade.
Só que a prova do reading ela é muito rápida. Você precisa ter a habilidade de ler um parágrafo e absorver aquela informação. E essa habilidade a gente vai desenvolvendo aos poucos com textos que são compatíveis com o nosso nível. Por mais contraditório que possa parecer, se você pega um texto que tem um nível muito mais avançado, esse estudo não vai ser tão eficaz. Você não vai aprender tanto quanto você aprenderia se você estivesse lendo um livro que foi adaptado exatamente para o seu nível. E os simulados semanais, mais uma vez, são uma maneira excelente de você também estudar. Quando você for corrigir os seus erros, você comparar a resposta com o texto e entender o que ali você não pegou na hora que você estava fazendo a prova. Que tipo de palavra te confundiu? E com essa comparação, você também vai desenvolvendo melhor o conceito de paráfrase. Ou seja, eles não vão usar exatamente as mesmas palavras na questão, eles estão sempre parafraseando o texto. Então, quando você faz essa análise e essa comparação, você consegue ver que essas palavras aqui da questão equivalem a esse trecho aqui do texto. E aí você vai entendendo cada vez mais quais informações a gente pode considerar como equivalentes. O speaking e o writing são habilidades ativas, então é um pouco mais difícil mesmo da gente estudar por conta própria, porque o feedback acaba sendo uma ferramenta muito importante para você entender aonde que você está errando e o que você tem que priorizar. E se você estiver procurando esse tipo de feedback, entre em contato que eu te falo mais sobre o curso. Mas se você está estudando por conta própria, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: começa pelo começo. Para você escrever um bom texto, você precisa antes ter um bom domínio das frases em inglês. Então, um excelente ponto de partida é ir no YouTube. Eu gosto muito do canal English Videos, Engvid English Videos, e você coloca lá Engvid Sentences in English. E aí você vai encontrar várias aulas explicando quais são os tipos de frase em inglês. Você também pode buscar por vídeos sobre pontuação. Então você vai ter uma pessoa ali te explicando como que funciona a pontuação em inglês. É muito importante que essas noções estejam bem claras antes de você começar a focar nos textos do IELTS em si, ok? Depois que você já tiver um entendimento melhor de quais são os tipos de frase, como pontuação funciona, aí sim você procura por aulas que focam nos textos em si que você vai ter que escrever. Você pode ter que escrever um relatório, uma carta, uma essay. Cada texto tem as suas regras, cada texto tem o seu registro, o seu formato. Então, é muito importante você pesquisar por cada um deles separadamente. Mas isso é num segundo momento. Primeiro, você precisa ter um bom controle das suas frases e de pontuação. E para que você tenha feedback, eu recomendo que você encontre uma pessoa especializada em IELTS para corrigir o seu texto, para te dar uma nota, porque é nessa correção que você vai ver o que já está saindo redondinho e o que ainda precisa de mais atenção, de mais revisão, de mais foco. E por último, o speaking. Adivinha, gente? Para você falar melhor, você vai precisar falar. E você vai ter que falar bastante. E você vai ter que falar em voz alta. Porque dentro da nossa cabeça, a gente não erra nenhuma preposição, os verbos são todos regulares, a gente não erra nada, tudo faz sentido, maravilhoso. Quando você tenta de fato falar, é que você percebe aquilo que você não tem. Quando você for tentar falar que você deu uma topada na quina da cama, é que você vai perceber que você não sabe nem topada e nem quina da cama, entendeu? Só que na nossa cabeça tudo sempre faz sentido. Então é importante você falar e falar em voz alta. Só que é natural que no início você tenha dificuldade, porque quando a gente está começando a praticar, a gente pensa muito em português. Porque o nosso cérebro fez isso a vida inteira, né? Pensar em português. E esse processo de pensar numa ideia em português e traduzir para o inglês é um processo chato, um processo trabalhoso, é um processo que demora. E aí a gente cai naquela história de, eu tenho que pensar em inglês. Gente, como é que você vai pensar em inglês se você não tem as palavras para pensar em inglês? É natural que você pense em português primeiro. Você conhece muito mais palavras no português. Você consegue expressar a sua ideia com muito mais detalhe, com muito mais precisão em português. Então, uma boa maneira de você praticar o seu speaking é escolhe um tema, por exemplo, eu quero falar sobre a minha família. Vai no YouTube e procura um vídeo sobre vocabulário relacionado à família. Você tem no Engvid, você já tem alguns vídeos de vocabulário aqui no meu canal. E enquanto você assiste esse vídeo, você vai anotando essas palavras, principalmente aquelas que vão ser úteis para descrever a sua família. Depois de ter assistido as videoaulas com o vocabulário todo anotado na sua frente, aí sim você vai começar a falar em voz alta sobre a sua família e vai ser muito mais fácil usar palavras como stepmother, que é madrasta, ou great-grandmother, que é bisavó, cousins and uncles, que são primos e tios, porque você assistiu uma aula sobre esse conteúdo, você fez anotações, elas estão ali na sua frente, então fica muito mais fácil de ter ideia do que mencionar, do que falar, porque você se muniu de todas as ferramentas que você precisava para falar sobre esse assunto. Não adianta do nada, sem vocabulário nenhum, você olhar para a parede e falar, agora eu preciso falar sobre carro.
Você tem vocabulário sobre carro? Você sabe falar sobre carro em inglês? Então você precisa se munir com esse vocabulário antes e aí sim falar sobre carro. E por último, uma dica maravilhosa para speaking é: cria um grupo no WhatsApp com um amigo seu, depois você vai lá e exclui ele e fica com um grupo só para você. E aí você vai conseguir gravar as suas respostas em áudio e se escutar depois. Porque com isso você vai perceber que na hora que a gente está falando, existem vários errinhos que a gente comete de pronúncia, ou às vezes um verbo que tinha que estar no passado que acabou saindo no presente. Você vai conseguir perceber os seus erros para trabalhar em cima deles. Bom, com essas técnicas todas e com essas práticas todas, você com certeza vai desenvolver as suas habilidades de listening, reading, writing e speaking. Se você gostou desse formato de vídeo e quer mais conteúdo sobre como se preparar para o IELTS, deixa o seu like aqui, coloca nos comentários qual parte da prova é a mais difícil para você e bota a mão na massa porque não cai do céu. É com prática, dedicação e estudo. Até o próximo vídeo.